Então nós não vamos julgar. Jesus Cristo veio aqui para julgar os outros? Não. A palavra diz que Jesus veio, não foi para condenar o mundo, e sim para salvar o mundo. Ele vai vir julgar, mas não é agora não. Agora ele está salvando pessoas. Amém? Então, quando nós cremos na soberania de Deus sobre todas as coisas, sobre o tempo, sobre o espaço, então nós estamos todos juntos em nome de Jesus. Essa igreja do Senhor que se reúne pelo mundo e que hoje está reunida com a gente, adorando e glorificando o Senhor. Amém? Então, nós vamos falar de uma coisa que nós já temos conversado algumas vezes, né? Que é a esperança da salvação. Muitas vezes, quando a gente perde a esperança da salvação para aqueles que a gente ora, por aqueles que a gente não conhece e ora, porque nós oramos pelas almas, e almas não tem nome, não é um nome específico, é Senhor salva. Então não há uma alma específica que nós estamos orando, não é para uma pessoa específica, e sim para várias pessoas. Então, quando a gente perde essa esperança, a gente esquece de um monte de coisas, né? Porque a primeira coisa é esquecer que ninguém que foi salvo estava procurando a Deus. Se prestar bem atenção nas vidas de cada um de nós aqui, de uma maneira geral, eu, por exemplo, não estava procurando a Deus. E aí eu peguei alguns exemplos, né? Como o pai da fé, o pai de todas as coisas, que é Abraão. Abraão tampouco estava procurando a Deus. Porque ele vivia em Ur, no meio dos caldeus. Para quem já leu a história de Abraão, ele vivia em Ur, na terra dos caldeus, e lá eles adoravam outros deuses. Ele era um caldeu. E Deus daquele povo todo, ele tirou um. Ele tirou um que não estava procurando ele, como nenhum dos outros também não estava. Então nós não podemos em nenhum momento perder a esperança com relação a pessoas que a gente ora, a vidas que a gente ora, para que eles possam encontrar a Deus, sair da religião, sair da prisão da religião. Porque muitas pessoas, elas literalmente, elas saem do mundo, Deus tira ela do mundo, aí ela cai na religião. Aí ela fica presa na religião de novo. Aí ela tem que fazer coisas, ela nunca está plena no Senhor. Ela nunca descansa no Senhor, que o Senhor já fez todas as coisas. Você sempre tem que fazer alguma coisa. Mas eu quero dar um exemplo, esses exemplos que estão aqui na palavra, Gênesis capítulo 12, de 1 a 3. Olha bem o que aconteceu. Eles estavam todos lá. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então, para você ver que um homem que não tinha nada a ver com Deus, um homem que adorava outros deuses,
Num dado momento o Senhor foi lá, que é aquela passagem tão maravilhosa que eu não canso de falar e não vou cansar de falar, mencionar ela todo o tempo. E Deus nos libertou do reino das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem nós temos a redenção, o perdão dos pecados. A mesma coisa Deus fez com Abraão, mas ainda não existia Cristo Jesus, mas havia um projeto para que da descendência de Abraão viesse a semente da mulher que ele tinha dito também em Gênesis. Então, dessa semente, da semente de Abraão, do descendente de Abraão, a mulher dele era estéril, não podia ter filho. É uma história bem comprida, aí segue a história. Mas Deus, desse homem, dessa mulher que não poderia ter filho, desse homem e dessa mulher que aos 100 anos ele já não mais conseguia ter relação naturalmente com a esposa dele, ela já não mais tinha as regras das mulheres, ela nunca foi fértil, ela foi estéril, ela não poderia. Deus dali tirou Isaac. Contra toda a esperança, Abraão creu contra a esperança, ele já não tinha mais esperança. Então, esse homem, que é o pai de todas as coisas, pai é o que abençoou, ele nos abençoou em Cristo Jesus. Esse homem não procurava Deus. Então, há esperança para aqueles que não conhecem a Deus. Ele não procurava Deus. Então, são coisas que muitas vezes nós temos que ser lembrados. Ah, não, mas aquele não tem jeito. Está morto? Não, está vivo, então tem esperança. Ele está morto? Ah, então, aí não tem esperança mesmo. Mas se estiver vivo, há esperança, porque o Senhor vai lá e resgata. Nós não sabemos quais são os planos do Senhor para a vida das pessoas. Nós não podemos dar plano, ficar aqui na cabeça pensando, ah, mas aquele lá serve não, porque aquele faz isso, faz aquilo outro. E você não fazia? De repente você fazia muito pior. Então, porque se ele, é o que eu falo, se ele foi tão misericordioso comigo, por que ele não pode ter misericórdia do pecado do outro? Como ele teve de mim. Como ele teve de Abraão aqui, ele foi lá, pegou Abraão, que estava lá no meio da idolatria, no meio dos deuses, e ele foi lá e tirou Abraão, falou, de você eu vou fazer uma nação. Está aqui explicado aqui. Então, quer dizer, ele começa pelo pai da fé, o pai da humanidade, em Cristo Jesus. Então, lá ele começa a história de amor que chega em Cristo Jesus. Então, nós não podemos nunca apontar o dedo. Primeiro que nós não viemos aqui para julgar nosso ministério, o ministério da igreja, não é de julgar ninguém. É de acolhimento. Você tem que acolher as pessoas e entender que as pessoas precisam do tempo certo para ser acolhido. Agora, não, eu quero viver a minha vida do jeito que está. Ok, tá bom, então vai viver a sua vida para lá. Então você vai viver a sua vida para lá. A hora que você resolver, né, você vem e busca, porque nós temos um caminho a seguir. Esse caminho chama Cristo Jesus. Você vai para o mesmo caminho que eu? Então vamos embora. Você vai meio capengando, eu vou te ajudando, você vai me ajudando, porque antes dois do que um. Porque a hora que um cai, o outro levanta. Andar sozinho é a pior coisa que tem no mundo. Quem quer andar sozinho, vive caído no chão. Quem quer andar sozinho, vive no chão. Por quê? Não tem ninguém para levantar. Não tem um braço amigo, não tem um irmão para chorar junto, não tem um irmão para ajudar, para dar a mão. Você está faltando alimento,
Está faltando alimento? Não, vou orar para você, meu irmão. Ô, meu irmão, vai em paz. Não, não é assim que funciona, não. Você tem que comparecer na tesouraria. Você tem que ir lá comparecer na tesouraria. O irmão está precisando de dinheiro para comprar as coisas, para pagar uma luz, para pagar um... É disso que o irmão precisa. Você tem que comparecer na tesouraria. É ministério. Não é só orar, não. Você tem que orar. Essa é a base. Mas foi para isso que Abraão foi chamado. Então nós não vamos julgar. Jesus Cristo veio aqui para julgar os outros? Não. A palavra diz que Jesus veio, não foi para condenar o mundo, e sim para salvar o mundo. Ele vai vir julgar, mas não é agora não. Agora ele está salvando pessoas. Amém? E nós vamos também para outro nome da Bíblia, que é Moisés, né? Moisés também não estava procurando a Deus, não. Ele estava cuidando de ovelha. Todo mundo sabe disso, a história de Moisés, o chamado de Moisés. Mas nós vamos ler para nós lembrarmos. Foi o homem que resgatou o povo do Egito, o homem que o Senhor foi falar com ele, o homem que era a boca de Deus aqui. Ele falava e acontecia. Esse era Moisés. Como disse Bruno, o homem de maior paciência do mundo, né? É o homem mais paciente que tinha na terra. Na terra. Entendeu? Mas ele estava procurando Deus? Não estava, não. Ele estava cuidando de ovelha. Quer ver? Está aqui. Ó. Moisés, Êxodo capítulo 3, de 1 a 6. Só para lembrar alguns, mas tem muitos. Tem muitos homens que não estavam procurando a Deus. Eu separei alguns só para que a gente possa conversar, né? Tem Gideão também, que não estava procurando a Deus. O pai dele tinha lá um altar lá, dentro da casa, do monte de Deus lá. Ele não estava procurando a Deus. Êxodo capítulo 3, versículos de 1 a 6. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia, levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apresentou numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu, e embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, porque a sarça não se queima. Vou ver de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Respondeu ele. Então Deus disse: não se aproxime, tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Esse foi o chamado, e aí nesse tempo Deus falou com ele: você vai lá, que eu escutei o clamor do meu povo, você vai lá e vai resgatar aquele povo. E aí Moisés ainda dando evasivas para o Senhor ainda. Não, porque eu sou gago e que eu não sei falar, eu já tenho 80 anos. Porque presta atenção, supostamente Moisés nasceu para libertar o povo, ele foi salvo, a história de Moisés é linda. Ele foi salvo quando era bebê, foi criado no palácio do faraó, e dali, do palácio do faraó, aos 40 anos, ele se rebelou, deu um soco
num egípcio, matou o egípcio e fugiu aos 40. Passou 40 anos socado na braquiara, sumido, tomando berro de cabra na cabeça. Não estava procurando a Deus. Depois, com 80 anos, Deus falou para ele, vai lá. Ele falou, não, eu já sou velho, eu não sei falar. Aí depois passou mais 40 anos no deserto com o povo. Mas esse homem estava procurando Deus? Não. Ele não estava procurando Deus, ele estava escondido. Então, literalmente, é só para que a gente lembre e de parar de falar que aquela pessoa não tem conserto. Eu sou testemunha disso. O dia que eu falei que eu não mais queria nem ver a cara do Jonathan, eu falei, isso não tem jeito, não tem conserto esse homem. E com essa carinha mais boa do mundo. Eu cheguei lá e ficou branquinho, mais branco que o Bruno. Tava branco mesmo. Mais branco que o Bruno, ele chegou lá. Meu irmão, com aquela carinha mais boa dele, né? Quem tá precisando de alguma coisa? Né? Eu falei, não, vem cá só te dar um abraço. E fui emburrado para lá, não queria ir. Eu já contei essa história, mas essa história é para a gente lembrar que não é a nossa força, não é a nossa mão, é a oração do Senhor, é o Senhor que pega, é o Senhor que salva, é o Senhor que transforma. Daí uns 15, 20 dias, tá aí o neguinho chorando aqui com a florzinha na mão. Ele e Laura nunca mais saiu da presença de Deus. Por quê? Porque quem tirou ele de lá não foi um convencimento da religião, foi o Senhor que foi lá tirar ele. Foi eu? Não, eu não queria ir lá. Eu sou testemunha minha que eu não queria ir lá. Posso complementar com um versículo? Claro, estou doidinho pra você complementar com um versículo. Apesar de você ter me chamado de branquelo. Não, só um pouquinho. A respeito do que a gente está falando e como que é Deus quem escolhe. Em Salmos 14, 2 fala assim: o Senhor olha dos céus para os filhos dos homens para ver se há alguém que tem entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam, não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. E fala em Mateus 11, 27, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Jesus falando, né? Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. E tem mais de... E tem. João 15,16, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. Então... Tem informações de quanto é Deus que nos escolhe. Nós não estamos aqui à toa, não foi porque a gente quer estar, não. É Deus que nos pegou, nos trouxe, nos reuniu no amor dele. É uma amizade realizada em Cristo Jesus. É algo que não tem preço, não tem como comprar. É Deus que nos resgata. Porque nós estamos aqui para quê? A não ser para adorar o Senhor e ter comunhão com os irmãos, com os resgatados do Senhor. Aqueles que o Senhor remiu. É por isso que nós estamos aqui. E nós não estávamos buscando, não. Entendeu? Nós não estávamos buscando ninguém, não. Então, literalmente, Deus nos explica isso todas as horas. E a gente mesmo, com a humanidade podre, com a carne podre, a gente ainda sente que a gente pode falar que aquilo não tem jeito. Ah, não, aquilo lá não tem jeito, não. Aquilo lá já, pau que nasce torto, até a cinza é torta. Deus conserta. Eu sou prova disso. Amém? Amém.
E aí, para a gente terminar, porque tem muita coisa para falar, né? Senão a gente vai ficar aqui uns 3 dias conversando. Talvez. Diz a palavra, você vê que é muito mais que 3 dias, é uma eternidade, né? Jesus falou, está na palavra, que se fosse contar, escrever tudo que Jesus fez na terra, não tinha lugar para botar os livros no mundo. Está na palavra. Então quer dizer que nós vamos ficar a eternidade. Mais 3 dias, né, irmão? Filipenses capítulo 3, versículo 17 a 21. Esse é o nosso... Não. Primeiro vamos em... desculpa, meus irmãos. Primeiro vamos em Salmo, em Atos, capítulo 9, de 1 a 6. Aí nós vamos falar... Atos 9, de 1 a 6. Nós vamos falar de Paulo, que na época chamava Saulo. Não. Atos 9. Hechos 9, capítulo de 1 a 6. Eu tô Hechos. Então há uma história de Paulo, né, que era outro homem que não buscava Deus, a não ser que fosse para perseguir, né? Um homem que escreveu 2/3 do Novo Testamento, praticamente, e que o Senhor o encontrou num dado momento. E aqui nós vamos ver o encontro de Paulo com o Senhor. Enquanto isso, Saulo, né, que era o nome dele, ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, enquanto se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. E ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levanta-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Então o homem respirava ameaças de morte contra os discípulos, buscava prender aqueles que eram do caminho. Tudo o contrário. Então são pessoas que literalmente nem procurava, mas são contrários. São contrários. Então muitas vezes a gente está vendo uma pessoa na igreja, na religião, e a gente fala: mas ele não sai daquele lugar de jeito nenhum. Ele não sai de lá. Ele já está na religião. Paulo estava na religião. E num dado momento Deus deixou ele. E uma das coisas mais incríveis, que Deus colocou Paulo cego. Mas ele tirou a visão humana dele, para que ele pudesse enxergar com o coração. Então a nossa visão humana, ela nos impede muitas vezes de olhar com os olhos do coração. Muitas vezes nossa vista, ela nos coloca armadilhas, coloca trampa para nós.
E nós olhamos e já com nossos olhos humanos, antes de descer para o coração, a gente já condena. A gente já... Esse não tem jeito. Então, Deus cegou esse homem e o usou tremendamente. O apóstolo Paulo foi tremendamente usado por Deus, porque a Paulo foi revelado o evangelho da graça de Deus. A Paulo foi revelado. Jesus revelou diretamente, ele disse, em outras palavras, que ele não aprendeu de homem algum. O próprio Jesus o ensinou, o revelou o evangelho para ele. E ele escreveu todas essas maravilhas dessas cartas que nos conduz até hoje, 2000 e tantos anos para frente. E para que a gente possa terminar, o próprio apóstolo Paulo, aí ele escreve já um discípulo escolhido por Jesus. Ele não foi escolhido por ninguém, ele foi escolhido por Jesus. Filipenses capítulo 3, 17 a 21. Aí Paulo nos dá uma explicação para que a gente entenda bem. 3, de 17 a 21. Aí ele está falando para a igreja de Filipos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Pois, como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. Nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao seu corpo glorioso. Quem é que vai fazer todas as coisas? É o Senhor Jesus. Nós tem alguns que são inimigos da cruz de Cristo. Tem muitos que são inimigos, mas isso não cabe a nós. O Senhor sabe a classificação. Ele sabe o coração. Antes da palavra sair das nossas bocas, Ele já sabe. Em Tiago 4:10 fala: humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Irmãos, não falem mal um dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, mas não está cumprindo, está agindo como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Poderoso Deus, nós te damos graças por esse tempo tão maravilhoso que o Senhor nos deu, na tua presença. Esses ensinamentos que o Senhor trouxe ao nosso coração, essas lembranças maravilhosas que a palavra nos fala a respeito do teu poder de salvação. Pai, em nome de Jesus, a nossa oração, a Igreja de Cristo Jesus no mundo ora segundo o teu querer. O Senhor nos disse, Senhor, que se orássemos e pedíssemos em seu nome, segundo a vontade de Deus, o Senhor nos daria.
E nós oramos como igreja de Deus e sobre o desejo maravilhoso do Deus nosso Senhor, que todos sejam salvos. Nós oramos por salvação, sem nomes específicos, mas almas que o Senhor possa arrancar do mundo como o Senhor tirou. A mim, a todos nós, que temos o Senhor Jesus como Senhor absoluto das nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, salva, Senhor. Restaura e transforma para a sua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Um grande beijo no coração de todo mundo. Que Deus fortaleça cada um nessa palavra e que o Senhor seja glorificado mais uma vez. Amém.